vez estarmos aqui na sua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós, Deus. Obrigado, Senhor, por nunca deixar faltar nada na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Nós te agradecemos, Jesus, do fundo do coração, por o Senhor amar a nós, Senhor. Te agradecemos por ter entregado o seu Filho por nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? É um momento de muita felicidade estar aqui mais uma vez, de nervosismo também, né? Tanta gente olhando para mim assim Irmãos, eu queria pedir para vocês abrir comigo a Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 10 ao 19. Se vocês já acharam aí, digam um amém. Deve ter na tela aí também para vocês. Então, está escrito assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas o coração e o que dá sinceridade te agradas. E o que dá com sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no nosso coração, sempre no coração do teu povo, estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Amém. Irmãos, eu vou começar hoje aqui contando um pouquinho do testemunho que, desde quando eu cheguei aqui em Portugal, isso vai relacionar um pouco a palavra que eu quero partilhar com vocês hoje, sobre tudo que Deus tem feito na minha vida e o porquê de servir a Ele. Então, o tema da mensagem hoje é como adoramos. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já vim disposto a trabalhar na restauração, porque eu sabia que tinha muito trabalho nisso, e eu tinha uma profissão, que era barbeiro, mas achei que seria difícil. Então, cheguei aqui no sábado, e no sábado eu arrumei um trabalho no domingo como barbeiro. Aí Deus já mostrou para mim que Ele estava no controle de todas as coisas, que eu não precisava nem me preocupar. E aí eu fiquei 2 anos nessa barbearia, até tem um cliente e amigo que está sentado ali atrás, ele sabe que eu não estou mentindo isso, fiquei 2 anos lá, me dedicando à barbearia e ao trabalho, né? E aí, depois, eu cheguei num momento que eu já estava querendo algo mais, eu queria evoluir, queria ter o meu próprio negócio, eu sempre fui muito
visionário, assim, de querer ter meu próprio negócio, de achar que isso era o melhor para mim. E eu não tinha percebido isso até a Camila falar para mim que eu sempre fui assim. Então, eu pedi para Deus numa oração, num momento em que eu estava assim, Senhor, eu preciso evoluir, aqui já deu o que tinha que dar. Aí, obrigado, mano. Ok, valeu. Aí, eu fiz uma oração para Deus, Senhor, eu preciso, Senhor, ter a minha barbearia, eu quero isso, Deus. E eu prometo para Ti, Deus, que se o Senhor me der essa barbearia, eu vou me dedicar à Tua obra. Aí, meus irmãos, eu prometi e Deus cumpriu. 3 semanas depois, um irmão que vocês sabem aqui que era o Felipe, né, que tinha a barbearia em São João, ele me mandou mensagem dizendo assim, ô Daniel, lembrei de ti, eu já estou vendendo a barbearia aqui há uns dias, ninguém quis, mas eu lembrei de ti, você não quer ficar com ela? Eu faço um negócio legal para você ficar com ela. Aí eu pensei assim, foi Deus que lembrou de mim, né? Não foi ele, certeza. Aí Deus cumpriu isso na minha vida e aí começou a hora do quê? Eu cumpri a minha promessa, né? Que era servir a casa dele. Aí cheguei aqui com muita vontade, fui ajudando aonde podia, ajudei a Camila ajudou nas artes da igreja, eu fui ajudar no YouTube e fazia o que fosse preciso, o que estava no meu alcance. Aí chegou um momento em que tive o convite para ajudar na liderança da célula do 21+, e foi onde eu comecei, né, a liderança dos jovens. Nós estávamos aqui na igreja, e eu dedicando isso a Deus. E nós estávamos aqui na igreja trabalhando, e a nossa célula não crescia muito, estava ali 6 ou 7 pessoas, no máximo 10 vinham aqui na igreja, e eu fazendo o lidere. Aí chegou um momento que eu falei para o pastor, o que está acontecendo que não está indo para frente? Ele falou assim, ô Daniel, você acabou de estudar o lidere, agora você vai ter que praticar. Em 1 mês eu quero que você saia de dentro da igreja, porque célula não é para ser dentro da igreja. É por isso que você não está crescendo. A célula não está crescendo. Aí eu falei, nossa, agora vamos ter que achar uma casa, né? E em 2 semanas nós encontramos a Bia. Deus preparou ela para abrir as portas da célula para nós, né? E o que era aqui, só 6 ou 7 pessoas, nós fomos para a casa da Bia, e já eram 14 pessoas na primeira célula. Aí nós tivemos um curso aqui com os líderes, que foi com o pastor Nuno, e ele falou da passagem dos 5 pães e 3 peixinhos, né? Que quem multiplicou os 5 pães foi Jesus, não foi os discípulos, né? Então, eu coloquei isso na cabeça e disse, Senhor, é o Senhor que vai multiplicar, eu vou fazer o convite. A minha parte eu vou fazer. E comecei a mandar mensagem para todo mundo, incomodando todo mundo, né? E Jesus multiplicou mesmo. Fez. Na segunda célula que nós tivemos na casa da Bia, de 12, a gente foi para 25 pessoas na sala dela. Aí eu falei assim, Senhor, tu é fiel no que você fala, né? Não erra mesmo. E aí a gente está lá se esforçando. E nesse momento, irmãos, eu acho que para todo mundo, quando você está na liderança de alguma coisa, quando você está fazendo algo para a obra de Deus, chega um momento de fraqueza em que você pensa em desistir. A maioria das vezes. A gente desiste na maioria das vezes. E aí eu falei para Deus assim, eu estava num momento de fraqueza mental minha, de pensar, ter alguns pensamentos intrusivos de querer desistir, coisa e tal. E Deus fazendo, eu disse, pô, Deus está fazendo um milagre, mas não sei. Tá? Aí eu fui e orei para Deus. Falei assim, Senhor, eu estou pensando em desistir. E aí Deus falou de uma forma que eu nunca tinha escutado na vida. Eu orando para Deus assim, Ele me lembrou daquela passagem onde está, vocês vão lembrar, é muito conhecida, Jesus ressuscitou e vai atrás de Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e foi voltar para o mar a pescar, né? Aí Jesus vai lá, prepara tudo, eles têm um almoço ali, eles comem e tal. Aí Jesus, depois que eles comeram, pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou assim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala, apacente as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? E aí Pedro mais uma vez responde que sim, Senhor, eu te amo. Ele apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus mais uma vez pergunta para Pedro, para confirmar mesmo, né? E aí Pedro troca a resposta dele. Ele fala assim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Sabe por que Pedro dá essa resposta diferente na terceira? Eu fui estudar isso porque Deus tinha me revelado isso e aí eu fui entender qual o nível de amor que eu estava tendo por Jesus
quando eu estava pensando em desistir. Sabe, no grego tem 2 tipos de amor que se representa ali na palavra amor. Um que é o amor fraternal, um amor de amigo, esse amor que nós temos um pelo outro, né? Mas tinha um amor, uma palavra que era o amor incondicional. O amor que está disposto a morrer pelo outro, o mesmo que Jesus fez. Por isso que Jesus faz as 2 primeiras perguntas, falando assim, Pedro, tu me ama incondicionalmente? Você entende que eu sou o Filho de Deus? Aí Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Mas só que ele estava respondendo, Pedro estava respondendo com a palavra só como um amor de amigo, um amor fraternal. E na terceira, Jesus desce o nível da pergunta. Ele fala assim, Pedro, tu me ama só como um amigo? Tu me ama só por amizade? E aí Pedro se entristece, porque ele tinha que amar Jesus incondicionalmente. Então, eu só queria dar um enredo sobre esse testemunho para a gente entrar na palavra agora, para vocês entenderem um pouquinho desse testemunho que eu tenho para passar para vocês junto com a pregação. Então, a primeira parte, o primeiro ponto que eu quero falar é a essência da adoração. A nossa declaração aqui na Esperança Church, a nossa missão, que tem falado muito forte, tem uma frase que é: geramos discípulos de Jesus que adoram, amam, aprendem e servem. Repare que a primeira característica dessa palavra é a adoração. Nós temos que primeiro aprender a adorar aqui. Nós temos que entender o porquê que nós fazemos alguma coisa para Deus. Será que a gente faz as coisas aqui só para a igreja ou fizemos só para o pastor Enéas? E aí é esse ponto que eu quero falar também. Então, repare que a característica em adorar antes... eu já falei isso agora. O que eu estava aprendendo nesse momento em que eu falei para Deus que eu queria desistir é que o meu serviço era uma forma de adoração. Mas eu estava esperando que fosse receber alguma coisa em troca, e não é assim que funciona. Achei que... Não sei, enfim. E Deus me falou, me mostrou naquela revelação que tudo que eu tenho que fazer é por amor a Ele, e não porque eu estou fazendo para o pastor Enéas, ou porque eu estou fazendo para os irmãos aqui, ou para a Igreja Esperança Church. Se a gente pensar assim, nós vamos desistir, pode ter certeza, meus irmãos. E aí, o meu foco não podia estar no retorno das pessoas, ou o retorno de alguma coisa aqui no mundo, e sim... A minha adoração tinha um destinatário, que era Jesus, né? Era o meu amor, para mostrar o meu amor por Jesus. E a gente vai ver isso em 1 Crônicas 29 ali, quando a gente leu, vemos Davi a expressar exatamente isso. Ele louvava a Deus de toda a Assembleia. Eu quero só falar que a diferença, que muitas das vezes eu errei também, é sobre louvor e adoração. São diferentes, são 2 coisas diferentes. O louvor está ligado... para agradecer aquilo que Deus faz por nós. Senhor, eu te louvo pela minha família. Senhor, eu te louvo pela minha barbearia. Senhor, eu te louvo por nunca deixar faltar nada na minha casa. Eu estou louvando a Deus pelo que Ele faz por nós. Aí Davi vai falar assim no versículo 13 e 14, eu só vou ler a parte que expressa esse louvor. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Tudo vem de ti. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Então, a gente aprende que louvar a Deus é agradecer, é louvar pelo que Ele faz por nós. E quando cantamos aqui na igreja, a maioria das vezes a gente está louvando a Deus. E a adoração, o que ela é? A adoração ela está relacionada com a natureza de Deus. É exaltá-lo por quem Ele é. Davi começa com a adoração nos versículos 10 e 12. Eu vou ler só a parte que foca nisso. Que ele diz assim, bendito sejas, ó Senhor. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Tu estás acima de tudo. Então, meus irmãos, o que estava me revelando naquele momento de fraqueza que eu falei para vocês, foi que eu tinha que fazer as coisas para Deus para mostrar um pouco do meu amor por Ele. E por muitas das vezes, a gente desiste por não entender ou não saber qual é o nosso nível de amor por Jesus. E a adoração, ela está relacionada a esse amor. A gente tem que entender esse amor. E a adoração é adorar a Deus pelo que Ele é. Doando a minha vida por amor a Ele.
fazer a boa obra dele, né? Agora o ponto 2 é a simplicidade da adoração. Eu vou mostrar para vocês aqui com a Bíblia como Jesus deixou a adoração muito mais simples. E muitas das vezes quem torna complexa é nós. Olha só. Num mundo que está tão complexo, a gente vê tantas pessoas com depressão, num mundo que nós se igualamos, tentamos se igualar a outras pessoas, porque um tem mais do que o outro. A gente vê tantos jovens ali na internet mostrando que estão ganhando tanto dinheiro e às vezes a gente quer se igualar a eles. O mundo se tornou tão complexo, muito complexo. E as pessoas, elas estão precisando de simplicidade. E eu estou lendo um livro que o pastor indicou, que é a Igreja Simples, e ele fala sobre isso. Quem trabalha com marketing aqui, quem faz as artes para a igreja, sabe que hoje o que mais fala quando a gente vai criar um anúncio, criar um banner, é a simplicidade. É uma arte limpa. Se você colocar muitos textos nessa arte, não vai dar certo, porque nós não temos tempo para parar e ler grandes coisas. Aí eu vou te explicar como isso é muito interessante. Quando você vê uma plaquinha que está escrita assim, 50% desconto e a foto do produto, você já sabe o que está dizendo ali. É 50% de desconto naquele produto. Imagina agora colocar uma frase para dizer que está com desconto, não ia funcionar. Então, os grandes marketings do mundo e dos Estados Unidos, que esse livro fala, entenderam que num mundo que passa tão depressa, o simples é o melhor. O simples bem feito vai falar muito mais do que a complexidade. E aí eu vou te mostrar como Jesus deixou a adoração, deixou o evangelho para nós simples. Vamos lá. No Antigo Testamento, adorar a Deus era um ritual muito completo. Santo dos Santos, era fazer altares, incensos, sacrificar animais. Imagina só nós fazendo hoje isso, irmãos. A gente vai no mercado, a galinha já está morta. Não dá nem para... Imagina que complexidade seria isso, num mundo tão corrido que a gente está. Aí historiadores desse livro vão dizer que naquele momento em que Jesus estava começando o seu ministério, era um momento onde, na história, mais pessoas desistiam do evangelho. Porque eram 613 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Só que esses 613 mandamentos, e além dos altares e tudo mais, se tornou muito complexo. E os líderes julgavam as pessoas, porque era muito pode ou não pode, deve ou não deve. E aí, se você errasse uma coisa, você vai para o inferno. Era assim, as pessoas estavam desistindo do evangelho. E aí Jesus, em Mateus 6:6, diz assim, aí tem mais uma coisa interessante, que os líderes religiosos daquela época iam para o templo e ficavam orando em voz alta e queriam que todo mundo orasse daquele jeito para mostrar que sabiam. E as pessoas, não quero orar em voz alta, eu quero orar quietinho. Aí Jesus, olha só, em Mateus 6, o que ele diz? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha como Jesus tornou a adoração simples. Você já não precisa ir mais no templo ficar orando em voz alta. Você não precisa mostrar para os outros que você sabe orar ou não. Ele mostrou que a adoração e a oração estava se tornando ali uma simplicidade. E se Jesus tornou a adoração e a oração simples, por que nós vamos dificultar ela? Por que nós vamos deixar ela complexa? E aí, olha que interessante. Os fariseus tentaram apanhar Jesus numa emboscada que eles tentaram fazer contra Jesus, em Mateus 22, que é a parte onde Jesus senta ali, tem vários líderes religiosos, né, daquela época, e perguntam para Jesus assim, qual que é o maior mandamento, Jesus? Eles estavam tentando pegar Jesus numa emboscada para ver o que Jesus ia falar, né? E aí Jesus responde assim, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus simplificou 613 mandamentos que estavam dificultando a vida dos cristãos em 2 mandamentos.
E aí, se nós dissermos que Jesus não deixou a adoração simples, é uma mentira. Porque é simples, irmãos. Imagina você viver, se hoje com 2 mandamentos já é difícil ser cristão, né? Imagina com 613. Será que nós ia decorar esses 613 mandamentos? Ia ser muito difícil, né? Então, a conclusão dessa parte 2 é: a verdadeira adoração não está na complexidade dos nossos atos, mas na simplicidade e sinceridade do nosso coração. A adoração é um ato que brota do Espírito e da verdade. Como Jesus disse em João 4, 23 e 24. Há aquela passagem que diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, é um ato que brota do Espírito e da verdade. E o ponto 3 é a prática da adoração. Fidelidade e compromisso. Então, o que significa ser um discípulo que adora de forma simples? Significa, em primeiro lugar, entender que a nossa adoração ela é pessoal e íntima. E transborda por uma expressão comunitária, né? A nossa adoração não é apenas um ato isolado na nossa casa ou no nosso serviço. Ela fortalece e se expressa na congregação. Em Hebreus 10, 23 e 25 diz: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor nas boas obras. E não deixem de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros. Dentro do nosso processo de discipulado, ser um adorador é ser alguém que compromete com a congregação. Eu sou comprometido com a Esperança Church. Eu sou comprometido em fazer a célula dar certo por Jesus, por amor a Ele. Então, nós temos que ser fiéis e nesse quesito que nós estamos fazendo para Deus, né? E, irmãos, o nosso maior testemunho é a nossa vida. É o que todo mundo vê. A gente não precisa falar nada. Então, se nós estamos se entregando por Jesus de uma forma simples, adorando de verdade, os irmãos vão ver de certeza e vão, muitas das vezes, se sentir incentivados pela sua conduta. Então, dentro do nosso processo de ser um adorador, e alguém que entende que a sua fé é fortalecida na comunhão, que a sua presença encoraja os irmãos, que foi isso que eu falei. O nosso objetivo é que cada um de nós também, aqui, participemos uma vez por semana, né, no culto aqui na igreja. Não é um por mês, é pelo menos um por semana, né? É importante a gente se manter alinhado com a igreja. Eu não sei vocês, mas quando eu não consigo vir em um culto aqui numa semana, eu me sinto que faltou algo na minha semana. Faltou alguma coisa para me ligar a mais com Deus, né? Sua constância é importante para a sua vida e para a sua família, e também para encorajar os outros irmãos. Sabe, quando a gente descobre qual é o nosso nível por Jesus, é o nível de entrega que nós temos pela obra dele. Muitas das vezes a gente pensa que as coisas de Deus ela pode colocar do lado e a minha vida é mais importante do que as coisas de Deus. E aí a gente percebe que se Deus fica em segundo lugar na nossa vida, se a obra de Deus fica em segundo lugar na nossa vida, nós não estamos tendo um amor incondicional por Ele. Você quer ver um grande exemplo de amor incondicional? Um amigo, você muitas das vezes fica sem falar com ele, né? Agora, quando é marido e mulher, um relacionamento, você fica sem falar com a sua mulher uma semana? Não, né? Porque você tem um amor incondicional por ela. Você precisa se relacionar com ela, você ama ela, você faz de tudo por ela. E é esse amor que Jesus pede para que a gente tenha por Ele, né? Esse amor incondicional que se entrega. Eu me lembro que quando eu casei com a Camila, eu era todo errado. Nossa Senhora, coitada. E aí... E aí Jesus foi mudando aos poucos, e não só mudando, eu tive que querer mudar. Porque eu poderia continuar da maneira que eu tivesse. E eu
da maneira que eu era. E eu sabia que eu ia perder ela. E eu tive que mudar para continuar com ela, né? Senão eu ia perder. Então é esse amor, irmãos, que a gente está disposto a colocar tudo de Deus em primeiro lugar. E da mesma maneira que eu coloco quase tudo em primeiro lugar na minha vida com a Camila. Tem que ser assim por Jesus. Então, pensa e reflita qual o seu nível de amor por Jesus. Isso, quando eu estou falando aqui para vocês, irmãos, eu não estou falando porque eu sou melhor, não. Porque isso falou comigo. Eu tive que pensar qual era o meu amor por Jesus. Qual era o meu nível de amor por Ele. Se eu desistisse, o meu nível de amor era muito fraco. Era só um amor que podia ficar de lado. E conclusão para isso. Hoje o chamado é duplo. Primeiro, um chamado à simplicidade na adoração. Que a nossa adoração venha de um coração que ama a Deus por quem Ele é. Não apenas pelo que Ele faz. Que possamos adorá-lo no nosso quarto, no nosso trabalho, no nosso serviço, na igreja. Com um coração simples e sincero. Lembrando que Jesus já tornou o caminho até o Pai descomplicado. E o segundo chamado é a fidelidade na adoração. Que essa adoração simples se traduza num compromisso real com a casa de Deus. Não deixe passar uma única semana sem congregar, sem adorar a Deus na grande congregação. Seja um adorador em espírito e em verdade. Um adorador comprometido com uma só congregação. Um adorador que mesmo nos momentos de fraqueza se lembra que o alvo é Ele. E que a maior recompensa é a sua presença. E aí eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês, meus irmãos. Nós amamos a Jesus? Eu espero que a resposta seja de sim, de quase todos. E aí Jesus vai dizer assim para nós: apacentem as minhas ovelhas, me adorem em espírito e em verdade. E eu encerro por aqui essa palavra. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Bom dia. Estão todos felizes por estar na casa do Senhor? Bem, que passagem, que palavra maravilhosa que o Daniel deixou para nós, que ministrou aos nossos corações. E agora eu irei seguir com outra mensagem, que foi aquilo que realmente ele acabou por finalizar, é como é que nós temos amado Jesus, como é que nós temos amado as pessoas. E para começar, eu quero ler um texto que está em João 13, 34 ao 35. O novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E é exatamente sobre esta mensagem que eu quero falar, sobre o novo mandamento que Jesus nos deu, que é o amor. A mensagem é como amamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor Pai, por mais um culto em que podemos estar na Tua presença. Obrigada pela palavra que foi ministrada pelo Daniel, que ela possa permanecer nos nossos corações para sempre. Que Tu possas me usar como ferramenta, Senhor, para ministrar nos corações e na vida da Tua igreja, Pai. Que Tu possas ministrar ao meu coração, que eu possa falar aquilo que a igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus, amém. Quando nós lemos esta passagem, o novo mandamento dou a vocês. O novo mandamento que Jesus nos deu, que foi o amor. Mas se nós virmos no versículo 35, diz: deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.
E ele disse algo muito curioso, que isto significa que as pessoas ao nosso redor, as pessoas ao redor distinguiram estes discípulos de Jesus pelo amor que eles transmitiam, que eles demonstravam uns pelos outros. Ou seja, isto significa que os discípulos, eles manifestavam um sentimento que não era apenas interior, era um sentimento que era de dentro para fora. Ou seja, não era apenas um amor ideal, ele sim era um amor que era prático e visível. De nada vale termos um sentimento dentro de nós se as pessoas ao nosso redor não o reconhecem, não o veem. Então, como podemos manifestar um amor prático e visível que marque a diferença, assim declarando que somos discípulos de Jesus? Como é que nós podemos amar alguém sem termos proximidade, sem termos intimidade com a pessoa, sem queremos construir uma relação com ela? Um amor prático, ele só é visível quando manifestamos esse amor a alguém. E só manifestamos esse amor a alguém quando estamos fisicamente próximos. E assim como eu disse, construindo uma relação. E eu quero que vocês se perguntem a vocês mesmos: como é que eu tenho amado os outros? Como é que eu tenho amado os próximos? Como é que eu tenho amado Deus? De que maneira? Se nós não temos proximidade com as pessoas, como é que nós vamos amar? Essas são as chaves essenciais. Se nós dizemos: não, mas eu te amo, irmão. Eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, mas isso apenas são palavras. São palavras que são cheias, mas depois o nosso coração está vazio. Ou seja, o amor, ele se manifesta na intimidade. Nós precisamos ter intimidade com a nossa família e com os nossos amigos para realmente nós percebermos o que é que ela passa, o que é que ela necessita e realmente demonstrarmos o amor por ela. E não apenas com palavras. Eu quero deixar-vos uma pergunta. Como é que é possível nós construirmos uma relação significativa de amor com o nosso próximo? E esta palavra, ela me constrange de uma maneira, porque a minha alegria é ver dentro da nossa igreja realmente o amor, a proximidade entre as pessoas, em querer procurar o que é que o outro passa, como é que nós podemos ajudar. E isto só é possível realmente tendo uma relação. Entretanto, na nossa realidade, na nossa igreja, nós temos os nossos pequenos grupos. Esses pequenos grupos, esperança, que são as nossas células. Nós temos diversas células. E nós temos sempre perguntado, já no culto passado, quem faz parte de uma célula? Levanta a mão. Nós temos perguntado sempre isto a todos os cultos e a minha alegria é, a cada semana que passa, mais mãos estejam levantadas. Que nós possamos participar de uma célula. E porquê, Letícia? Porquê tanto falam de células? O porquê? Tem algo tão especial nelas? Tem algo muito especial. É nas células que nós podemos construir um ambiente que é agradável, é um ambiente ideal, em que muitas das vezes nós aqui na correria da igreja, nós acabamos por ver o nosso irmão só no domingo, mas e no restante dos dias? Nós queremos saber da pessoa, nós procuramos saber como é que ela está. E é nestas células, eu sempre dizia, eu quero que chegue a quarta-feira porque eu quero partilhar aquilo que eu passei na minha semana ou da minha dor. E é neste ambiente em que nós construímos realmente uma relação e intimidade, que nós procuramos aprender também da palavra, nós falamos, nós oramos e também conhecemos mais uns aos outros. E é neste ambiente em que nós podemos expor as nossas necessidades, aquilo que nós temos lutado, enfrentado, e assim nós podemos entender a necessidade do próximo. Porque muitas das vezes aqui no domingo nós não temos esse tempo, nós não temos esse cuidado, essa atenção. E é por isso que nós temos as nossas células, realmente para estarmos mais próximos uns com os outros. Nós, neste ambiente, podemos desenvolver muitas amizades e irmãos na fé. E eu quero também dar um testemunho em que, quando eu entrei para a célula dos 16 aos 20, temos em São João, em Cascais, para quem não sabe. E quando eu cheguei, eu lembro-me que foi a minha primeira célula. Nesse momento, quando eu entrei aqui nesta igreja o ano passado, eu estava a passar por um momento muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, eu não gosto muito de compartilhar aquilo que eu passo,
Mas foi nessa célula em que eu me lembro que estávamos ali numa dinâmica a compartilhar aquilo que nós tínhamos vivido e muitas das vezes apenas com uma simples pergunta, mesmo antes de começar a célula, um dos líderes pergunta: como é que foi a vossa semana? E eu sempre só pensava numa coisa. E entretanto o tempo foi passando e nós começámos a compartilhar daquilo que nós tínhamos passado. E nesse momento difícil eu consegui realmente, a primeira vez, dizer aquilo que eu sentia nessa fase, na morte da minha mãe. E entretanto depois eu pude ver que outras pessoas também compartilhavam as suas dores. Eu pensava, ok, eu não estou sozinha. E muitas vezes nós podemos nos associar a uma pessoa, a sua fraqueza, e depois aquela pessoa também já passou por isto. Eu posso me identificar e perguntar: mas como é que tu ultrapassaste isto? Podes-me ajudar, podes-me levantar, podes-me guiar, direcionar. E assim crescemos juntas também em Deus. O segundo ponto é viver em comunhão. Eu quero ler 1 Coríntios 12, do 25 ao 27. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Irmãos, eu quero-vos também fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é viver em comunhão? Viver em comunhão, o que é? É, por exemplo, eu alegrar-me com quem se alegra, é chorar com quem chora. Não é apenas nos momentos bons, mas também passar os momentos difíceis. Na visão da nossa sociedade, eu quero dar esta perspectiva. Nós vivemos muito num mundo que é individualista, nós precisamos viver pelos nossos interesses, apenas pelos nossos objetivos. Apenas desde-me que faça feliz e não me interessa o outro, não importa. Precisamos de alimentar o nosso ego com coisas banais, coisas que não interessam. Mas o reino de Deus não é assim. Nós temos que viver como família. Comunhão, assim como nós podemos construir nos nossos grupos de esperança e em comunidade na igreja. Viver a fé em comunidade. Esta sociedade do eu, o que é que as pessoas procuram na realidade? Como eu disse, procuram um sucesso e acabamos por ter uma rotina tão rápida, tudo, fazemos estas coisas tão momentâneas que nós temos pouca disponibilidade para ouvir, para ajudar e cuidar do próximo. Estamos tão cheios de nós mesmos que não temos tempo para cuidar do próximo. Muitas das vezes, aplicando a nossa realidade, muitas pessoas estão juntas, mas sentem-se sozinhos. Famílias vivem debaixo do mesmo teto, mas não conversam. Nós tivemos também o caso, por exemplo, se nós fomos a pensar há alguns anos, o Covid. Nós estávamos todos dentro da mesma casa, mas será que realmente nós vivíamos em união, em comunhão? Acho que é questão de pensar. Muitas famílias podem se ter sim aproximado e muitas famílias realmente podem ter tido uma desunião. Irmãos que se veem apenas num culto de um domingo, mas durante a semana não perguntam como é que elas estão. Ou seja, são vidas vazias de verdadeiras conexões. O mundo prega isolamento e egoísmo, mas o Evangelho chama-nos a viver em comunhão e serviço. O corpo de Cristo é chamado para quê? É para sermos realmente diferentes deste sistema que o mundo prega. Quando um sofre, todos sofremos juntos. Quando um é honrado, todos nós nos alegramos com isso. Não existe inveja. Comunhão precisa ser cultivada dia a dia. Seja num GE, perguntar ao irmão como é que ele está, sendo mesmo na igreja. Nós deixamos de viver como indivíduos isolados e passamos a viver como família espiritual. Não existe porque não, aquele irmão errou comigo, eu não preciso falar com ele. Não. Aqui nós todos sofremos juntos, nós batalhamos juntos. Quando um cai, eu levanto. Se eu cair, ele também me levanta. Eu sei que ele está lá. Nós deixamos de viver para nós mesmos
e nós queremos ser representantes de Jesus. O mundo ensina a viver muitas coisas para nós mesmos, mas Cristo nos chama a viver uns pelos outros. E assim eu quero passar para o terceiro ponto. Entregue o seu ombro. Vamos ler Gálatas 6, o versículo 2. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Os fardos que nós carregamos nos ombros ou nas costas. Aquilo que nós passamos durante a nossa vida, muitas vezes nós vamos carregando e vamos sempre levando connosco para o resto das nossas vidas. Mas não é isso que nós queremos. Nós temos que nos achegar a Deus e realmente pedir ajuda. Não, eu quero que tu me ajudes com isto, eu quero que tu carregues este fardo. E como é que nós podemos cumprir a lei de Cristo? É doando o nosso ombro também ao nosso irmão. Assim como nós doamos-nos a Deus, também precisamos doar ao nosso irmão. Há momentos de alegria e o que é que pode haver de melhor do que compartilhar estes momentos de alegria com o nosso irmão, com os nossos amigos? Não há nada melhor que isso. Partilhar momentos bons e especiais com eles. Há momentos também de tristeza e de fardo. Um fardo que é muito pesado e que vamos carregando. E nós parecemos que vamos sucumbir, nós estamos no fundo do poço. Mas é realmente falando, expondo as nossas fraquezas aos nossos irmãos que nós vamos conseguir nos levantar. E não adianta de nada nós guardarmos isso para nós mesmos. E há uma forma de aliviar esse peso. Nós pensamos, não, eu tenho que carregar isto sozinho. Não tens que carregar isto sozinho. Jesus já morreu por ti na cruz. Então é realmente partilhar isso com o teu irmão. E como é que nós vamos fazer isto se não há intimidade, se não há relação, se não há proximidade com os nossos irmãos? Isto são 3 pontos-chave: intimidade, proximidade. E não vamos abrir os nossos pesos, as nossas fraquezas de um dia para o outro. É realmente uma relação que tem que ser construída. Nós precisamos criar esta partilha. E isso constrói-se através de relacionamentos fortes e saudáveis, de um amor prático e de proximidade. E assim nós conseguimos fazer isso, como nós dizemos muitas vezes, através de um GE. Não é apenas porque é um momento de partilha de palavra, de estarmos em união, em comunhão. Realmente Deus se faz presente naquele ambiente. E o nosso anseio é estar com Ele. Mas de estar com Ele, obviamente nós temos de ter o nosso tempo sozinhos com Deus, mas nada melhor também do que partilhar esse momento com os nossos amigos na fé. Por isso, eu também quero dizer, e realmente também quando eu estava a ler esta mensagem, vem em mente, nós temos falado e nós temos processado o acampamento de jovens. E para quem não sabe, as jovens, as mulheres, nós temos um estudo bíblico e nós acabámos o 2 Coríntios. E quando nós estamos a fazer o nosso devocional pela manhã, nós podemos escolher um versículo qualquer. E eu pensei, eu abri a Bíblia e eu estava a pensar em 2 Coríntios, que era realmente o que nós estamos a ler durante a semana. E foi 2 Coríntios 3, de 2 ao 3, que me chamou a atenção e eu queria fazer esse devocional nessa manhã no acampamento. E eu vou passar a ler. Segundo Coríntios 3, 2. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com uma pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Irmãos, com esta passagem, qual foi a reflexão que nós tiramos daqui, que eu posso aplicar nesta mensagem de hoje de como amamos? É que realmente, e uma jovem, depois eu esta semana também fui à célula de mais 21, que nunca tinha ido, e uma jovem falou, estamos a falar sobre identidade, e ela disse, nós somos chamados de filhos, nós sabemos que somos amados, nós temos a identidade firmada, mas será que realmente nós temos demonstrado isso, nós temos demonstrado amor? O que é que nós temos feito com isso? Nesta passagem diz que nós somos umas cartas vivas de Deus. E que a nossa identidade não está escrita em tábuas de pedras, mas está dentro dos nossos corações. O nosso coração não pode estar vazio. O nosso coração
tem que estar exposto. Nós temos que amar de maneira verdadeira. Assim como nós temos que amar os outros, nós temos que amar Deus. Como é que nós temos nos amado? Como é que nós temos amado Deus? E como é que nós temos amado os outros? João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E é isto que eu quero deixar aqui com vocês, irmãos. Que nós somos cartas de Cristo. Nós somos cartas vivas. E aqui diz: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, as pessoas leem a nossa vida. Elas vão nos conhecer pelo que nós demonstramos. Se nós realmente não demonstramos amor, o que é que elas vão saber de nós? São palavras cheias, com corações vazios? Ou nós queremos ter corações cheios da palavra de Deus, do conhecimento, de amor, e demonstrar e partilhar isso com as pessoas? Concluindo, eu quero deixar esta mensagem e dizer que participem do GE. Um GE é muito bom, um grupo de esperança para partilhar aquilo tudo que eu disse, as nossas dores, as nossas fraquezas, a nossa alegria. E assim nós podemos construir um relacionamento, podemos construir amizades, nós construímos proximidade com as pessoas, tanto de Deus como das pessoas, como nós mesmos. Nós não precisamos de carregar fardos connosco. E esta é a visão da nossa igreja, que esta é a segunda etapa do nosso processo de discipulado. Nós geramos discípulos de Jesus que amam. Assim como nós temos dito várias vezes, nós geramos discípulos de Jesus que adoram, amam, aprendem e servem. Nós não devemos carregar fardos, nós devemos viver em comunhão, nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos manifestar este amor, não apenas um amor ideal, mas um amor que é prático e que é visível. Eu não sei como é que tu te sentes hoje nesta manhã, se tu carregas fardos contigo, se tu sentes alguma coisa no teu coração, que deves pedir perdão a algum irmão, que tu possas realmente saber também da tua identidade com Deus. E todos estamos aqui para carregar os nossos fardos uns dos outros e assim capacitar-nos uns aos outros. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela palavra, Senhor Pai. Tu ministraste aos nossos corações e à tua igreja. Tu possas nos ajudar, Senhor Pai, a levantar-nos, a ser como cartas vivas. Que este anseio, este amor, Senhor Pai, Ele possa constranger os nossos corações e na tua igreja, Senhor. Para que possamos, Senhor Pai, participar de um GE, Senhor Pai. Não apenas, Senhor Pai, é um esforço ir na quarta-feira à noite, depois de um dia tão cansativo. Que isso possa ser a nossa alegria, mesmo num dia cansativo. Nós possamos ir e permanecer naquele ambiente que é um ambiente ideal para partilharmos aquilo que nós ultrapassamos, as nossas dores, as nossas fraquezas, a nossa alegria. Que possa ser um ambiente, Senhor Pai, que não traga peso, mas um ambiente que é saudável. Senhor nosso Deus, eu também peço, Senhor Pai, aqueles que sentem, Senhor Pai, que necessitam, Senhor Pai, de Ti, que eles possam se chegar a Ti, que eles possam saber, Senhor Pai, que Tu estás com eles, Senhor Pai, que Tu os ajudas, Senhor, que Tu possas estar connosco, Senhor Pai, em todas as circunstâncias, em todos os obstáculos, que nós possamos, Senhor Pai, também ajudar os outros, entregando o nosso ombro, Senhor Pai, ajudando-os, capacitando. No nome de Jesus, é isso que eu te peço. Muito obrigada, Senhor Pai, pela Tua presença, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Amém.